E vamos falar de Goiás e Santos que se enfrentam neste domingo às 19 horas pelo Campeonato Brasileiro. E atenção, o Santos só depende de si para chegar à liderança novamente. O Corinthians acabou empatando com o Internacional, então só depende do Santos, né? Vou colocar inclusive aqui já a tabela de classificação para vocês entenderem como está o panorama do momento, né? O Corinthians, como eu disse, empatou, está com 13 pontos. O Atlético Mineiro, 12 pontos, acabou assumindo a vice-liderança. O Santos caiu para terceiro com 10 pontos. E o Avaí também está com 10 pontos. Porém, caso o Santos vença a equipe do Goiás, o Santos chega a 13 pontos, a mesma pontuação do Corinthians, e empata no número de vitórias, 4 vitórias. Porém, o Santos ganha no saldo de gols, então assumiria a liderança nesse critério de desempate. Então, uma partida extremamente importante que o Santos consiga vencer, não só pela questão de liderança, né? A gente sabe que, inclusive, é muito cedo, né, para você assumir liderança, não quer dizer tanta coisa assim, mas sempre focando na questão de pontuação, para você ficar cada vez mais no topo, né, do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que é um campeonato longo, daqui a pouco tem a janela de transferência, então quanto mais pontos e melhor posicionado você está, né, o quanto antes, melhor para a sequência da competição. Então, né, colocamos já a tabela de classificação, como eu disse, só depende do Santos, e a pergunta que não quer calar também é: qual a escalação do Santos? Vai com time reserva, com um time misto, com um time completamente reserva? E temos algumas respostas, né? Provavelmente teremos só a certeza mesmo, né? Uma hora antes do jogo, que é quando o Santos divulga a sua escalação, mas o Globoesporte.com liberou um esboço, uma provável escalação do time santista. Vale ressaltar que o técnico do Santos, Fabian Bustos, levou os seus principais jogadores para Goiânia, então o Santos vai com força máxima, pelo menos entre os relacionados. Agora, entre os 11 jogadores santistas, pode ser que o Santos tenha algumas mudanças, principalmente pensando naquela questão física, né? A gente vem comentando bastante sobre isso, que as escalações do Santos têm bastante impacto sobre o que o departamento médico do Santos repassa à comissão técnica. Então, alguns jogadores que estão sentindo mais cansaço físico ou que vêm aí de uma maratona de jogos devem ser poupados, porque na quarta-feira, na Vila Belmiro, o Santos pega a União La Calera e, né, é um jogo que pode encaminhar aí uma classificação do Santos às oitavas de final. Então, temos uma notícia que é importante: o Michael viajou e deve ser titular desse time do Santos. A provável escalação, de acordo com o Globoesporte.com, é João Paulo, Madison, Michael, Bauerman e Lucas Pires ou Felipe Jonathan. Lucas Pires é um dos jogadores que mais estão atuando aí na temporada, né? Desde o Campeonato Paulista, até mesmo desde a chegada do Bustos. Então pode ser que ele seja preservado para a entrada de Felipe Jonathan na lateral. Rodrigo Fernandes, esse é outro jogador que vem jogando vários jogos, mas pode ser que seja titular contra o Goiás. Zanocelo, Ricardo Goulart ou Sandri, Johan Júlio, Léo Batistão ou Juan Seco e Marcos Leonardo. Então, o Santos aí com os seus principais jogadores, né, vamos colocar assim, entre os titulares. O Lucas Pires vem fazendo uma grande temporada, mas pode ser preservado. Vamos então trabalhar em cima dessa escalação do Globoesporte.com. Caso o Ricardo Goulart não jogue e de fato jogue o Sandri, imagino que o Zanocelo, né, vai meio que inverter a posição. O Zanocelo vai ficar um pouco mais avançado e o Sandri fazendo a função mesmo de segundo volante, né? O Zanocelo jogando meio, mesmo como um meia ali, imagino que juntamente com o Johan Júlio. O Johan Júlio que foi muito bem no último jogo, né, da Copa do Brasil, perdão, onde ele foi bem ali no meio-campo, às vezes estava caindo pela esquerda. Então, vamos ver qual será esse desenho do Santos caso se confirme esses desfalques. Em relação ao Rua Seco, vem se confirmando aquilo que a gente está comentando nos últimos vídeos, né? Pode ser
que o técnico do Santos, Fabian Bustos, esteja trabalhando mesmo para que o Rua Seco seja mais ou menos um segundo atacante. Na Copinha, principalmente, o Rua Seco atuou como centroavantão ali do Santos, o homem de referência. Mas agora, com o Fabian Bustos, ele vem jogando de uma maneira um pouco diferente e tá dando certo, tá fazendo gols, tá sendo um jogador importante para o time do Santos, né, quando entra no segundo tempo, enfim. Então, pode ser também o Rua Seco acabe entrando, o que eu acho bom, né? Você dá essa rodagem no elenco e você continua mantendo a qualidade. Como eu disse, Rua Seco vem jogando muito bem, o Léo Batistão também está jogando bem, mas a gente também precisa do Léo Batistão inteiro para o próximo jogo, né? Então, é o que eu sempre comento aqui com vocês. A prioridade hoje do Santos não é brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. A prioridade é o jogador que está bem fisicamente. Então, quem está bem fisicamente, joga. Quem está com um pouco de desgaste, fica no banco ou até mesmo, né, poupado 100% de alguma partida. Ângelo segue fora, né, ele está fazendo um reforço muscular, talvez para a próxima semana, né, os jogos da próxima semana, ele comece a ser relacionado, talvez, quem sabe, titular. Vamos torcer para que isso aconteça. A provável escalação do Goiás, de acordo com o Globoesporte.com, Tadeu, Sidmar, Reinaldo e Caetano, Apodi, né, ex-jogador do Santos, Diego, Felipe Bastos, Elvis e Juan Pablo, Dadá Belmonte e Pedro Raul. O Goiás que vai com 2 desfalques por conta de suspensão, Danilo Barcelos e Henrique Lordelo estão fora dessa partida, né? Então o Goiás, que de uma certa forma também precisa pontuar, né? Todo mundo precisa pontuar, mas o Goiás precisa também para subir algumas posições. E o que eu disse, Santos só depende de si para conseguir essa liderança. Óbvio, né? Voltando a dizer o que eu falei no comecinho, liderança nesse momento do campeonato não diz tanta coisa. Né? O Santos vai ser campeão, o Santos vai brigar por Libertadores. Não, mas o meu foco é principalmente a questão da moral, né? É bacana, você vem de uma classificação na Copa do Brasil maiúscula, que você jogou muito bem contra o Curitiba, você consegue reassumir uma liderança do Campeonato Brasileiro, onde o seu próximo jogo do Brasileiro será na Arena Barueri, com a sua torcida, né, contra o Ceará. Então, né, para você tentar embalar o máximo possível, e no meio da semana temos o jogo da Sul-Americana. Então, só jogos importantes, é até difícil a gente falar poupar, né, porque todos os jogos são importantes. Tem jogo que vale premiação em dinheiro, como foi o da Copa do Brasil. Tem a questão da Sul-Americana, que se o Santos avançar de fase, também ganha dinheiro, que é uma coisa que o Santos precisa. E também o Campeonato Brasileiro, para a gente pontuar cada vez mais e ter um ano mais tranquilo. Mas eu quero saber sobre essa provável escalação do time do Santos, se você gosta, se você não gosta, se você pouparia mais algum jogador, por exemplo, o Rodrigo Fernandes, que vem jogando, né, vários jogos também, e é um jogador extremamente importante para o time santista. Enfim, me conta aqui as suas opiniões nos comentários e não se esqueça, depois do jogo tem a nossa tradicional live pós-jogo e eu já faço o convite, quero esperar você, quero contar com você na audiência, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.